Vamos lá? Ok? Bom, 1 Samuel 27, 1 até 28, 2. Aqui nós temos uma ideia, um texto que nós podemos trabalhar com a ideia para essa narrativa, tá? Bom, qual é o contexto em que nós estamos? Os 3 últimos capítulos foram relatos de Davi com tentações. Em que área? Matar Saul por 2 vezes e matar Nabal, né? Lembra disso? Então tem uma oportunidade de Davi matar Saul na caverna. Ele se restringe, os homens dele dão a ele a palavra: vamos lá, vamos matá-lo, ele está aqui. Ele se restringe, diz que não vai tocar no ungido e não faz. Depois Saul distante, ele fala com Saul reconhece o seu erro. Davi continua sendo humilde, mas Saul vai embora. Não há nenhuma reconciliação. Depois, no episódio seguinte, Nabal dá uma resposta atravessada para o servo de Davi. Nabal não reconhece Davi como alguém digno de honra, que ele possa ajudar com mantimentos, e Davi decide matá-lo. O mesmo Davi que poupou Saul, porque Saul queria matá-lo, agora com Nabal foi de uma ofensa, Davi quer matá-lo. Não só ele, mas todos os homens da casa dele, da família. Mas aparece Abigail, mulher de Nabal, né? Viúva agora, né? Agora Nabal já é morto, e restringe Davi. Davi precisa ser restringido agora de fazer algo ruim. E então Nabal morre, o Senhor fulmina Nabal, e Davi entende tudo isso e se casa com Abigail. Depois, de novo, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Ele não faz. Agora é no acampamento, cai um profundo sono, lembra, sobre os homens. Davi vai lá com o seu parente, seu sobrinho, e o Abissai não mata. Abissai quer matar, Davi não deixa matar. Mesma coisa, acabando esse episódio, Davi sai dali e chama Abner, o comandante, fala: Abner, cadê? Você errou, você merece morrer, você não cuidou do rei. E Abner fica quieto, não fala nada, e Saul é quem fala. Saul reconhece que de novo Davi poderia ter matado, mas não faz. Esse é o nosso contexto. E aqui nós terminamos com Saul abençoando Davi. Olha aí no final do capítulo 26 de 1 Samuel. Final. Então Saul disse a Davi, último versículo: bendito sejas tu, meu filho Davi. Então Saul abençoa Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Davi tem certezas que lhe são dadas, não só por Abigail, não só por Samuel que o ungiu, mas ele vem tendo certezas que o reino será dele. Jonatas já falou isso. Muitas pessoas já reconhecem Davi. E acontece aqui, nesse último relato, que Saul fala: você é bendito, você vai prevalecer, certo? E agora, um capítulo que você fala assim: não é possível, gente. Você vai ver que você fala: não é possível que é Davi. E é Davi, tá? É um capítulo que vai revelar fraqueza de Davi, tá? Nós veremos um pecado dele lá com Batseba, que é o pecado mais conhecido, vai revelar uma fraqueza dele, mas aqui é uma fraqueza em um contexto diferente, tá? Nós vamos terminar num suspense hoje, e o suspense é bom que vai ter um recesso. Você fala: como é que vai terminar isso, né? Vai terminar num suspense mesmo, tanto é que vai até o 28:2. Vou parar porque o texto de fato vai colocar uma outra história no meio. O autor vai criar um suspense e vai colocar uma outra história no meio. E hoje nós vamos ver uma história de ambiguidade, uma história de dúvida. Você vai ficar em dúvida: Davi está certo ou está errado? É a história de hoje. Que é a nossa história, gente. Tem muita similaridade conosco. Nós, em um dia que a gente aconselha bem alguém, a gente consegue vencer pecados, no mesmo dia ou no dia seguinte já está fraquejando, não é? Não é assim você, assim sou eu. É o nosso retrato de Davi hoje. Está certo, mas não está, fez bem, mas não fez, tem pecado no meio, mas dá certo. É isso. É a vida real de alguém pecador,
que isso é bom para que nós não tenhamos Davi em alta conta a ponto de fazer um grande exemplo para nós. Isso é bom termos as fraquezas dos homens de Deus nas Escrituras. Então vamos lá, vamos ao nosso texto. Então lembrem-se, nós estamos vindo de 3 tentações. Uma, Davi se restringe, outra é restringida por Abigail, e a outra ele se restringe. Ele restringe Abissai, que quer matar Saul. Então Davi está aqui, parece que ele recupera a sua piedade, a sua espiritualidade, a sua clareza com as coisas, ele recupera isso. Diz, não, vamos fazer o que o Senhor manda fazer. Versículo 1, capítulo 27. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim o livrarei da sua mão. Você percebe o que Davi está fazendo aqui? Você fala assim, não é possível, né? Depois de tudo isso, não é? Não é possível que depois de todas as evidências que ele teve, de que quem está o protegendo? O Senhor está protegendo ele o tempo todo. E aí ele usa aqui muitas palavras assim, eu, percebeu aí? Eu, é muitas vezes isso. Pode ser que eu venha a perecer, então não tem nada melhor para mim do que fugir para os filisteus, para que Saul deixe de me perseguir, e assim eu vou me livrar das mãos dele. Então olha só, o que Davi está certo aqui? Olha como é ambíguo. Davi está certo em falar assim, Saul não vai parar. Está certo ou não está? Está certo. Saul não vai parar de perseguir, então ele está certo. Ele não pode confiar nas lágrimas de crocodilo de Saul, que já chorou muitas vezes, mas volta a perseguir. Ele não pode confiar, ele sabe. Só que ele fala consigo algo que demonstra fraqueza na confiança em Deus, não é? Ele vacila, porque parece que aqui ele não vai confiar. E gente, é um texto que não tem o nome de Deus nenhuma vez. Procura aí, não tem Senhor em letra maiúscula, não tem qualquer referência a Deus, e isso a gente tem que ligar uma antena. Se tem um texto que não tem o nome de Deus nenhuma vez, e está vindo de um contexto em que Davi argumenta com Abner, com Saul, o Senhor, não é? O Senhor, fala muito o Senhor, daqui a pouco ele não fala nada, ele não cita Deus nos seus pensamentos para resolver o problema, ele não consulta Deus, não faz nada. E olha só, ele fala aqui que pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. É o mesmo termo, perecer ou ser varrido, que ele usa para falar no capítulo 26, para Abissai, para não matar Saul, que o Senhor vai fazê-lo perecer de alguma maneira. Lembra que ele fala isso? Ou com morte natural, ou com uma batalha, ou de alguma forma o Senhor vai fazê-lo perecer. É o mesmo termo. Agora Davi usa isso para si. Acho que eu vou perecer. Saul vai me matar. Então ele fala, ele parece estar cansado de fugir, a gente simpatiza com ele nisso, não é? Alguém está cansado de fugir, ele não tem onde se reclinar, ele mora em caverna, é lugares seguros, mas é no deserto. Ele está com quantas pessoas com ele? 600 homens, alguns dizem aqui, contando as famílias, mais de 2.000 pessoas com ele. Então ele está dizendo, está numa situação que eu não aguento mais, eu estou cansado. Então, nisso, ele vai conversar consigo mesmo. A gente sabe que conversar com a gente mesmo é perigoso, né? Quantas vezes você já não se aconselhou errado? Você faz a leitura errada e fala consigo mesmo, fazer isso, porque isso, aí, né, você fala consigo mesmo tantas vezes, e ele fala consigo mesmo, mas demonstrando incredulidade, porque ele já teve tanta evidência para crer que Deus vai protegê-lo. Lembra dos episódios que ele estava quase sendo pego, uma guerra dos filisteus estoura, Saul vai lá atender, Saul não mata, as lanças erram. Então assim, ele tem tanta evidência de que Deus está protegendo, mas ele parece esquecer de tudo isso.
Tá? Até mesmo o reino já foi garantido para ele. Então olha como o contexto nos ajuda a entender esse versículo como uma fraqueza. Apesar de a gente pensar, bom, será que ele está sendo prudente? O que vocês acham? É essa ambiguidade que a gente pensa, ele está certo por um lado, mas não está. Ele quer ir para os filisteus. Veja, não é uma decisão simples ir para um israelita e para os filisteus. Tem teologia por trás disso. Tem assim, eu vou para um povo que é incircunciso. O xingamento de Davi para Golias qual foi? Você não faz parte da aliança. E agora ele fala, a melhor coisa para mim é habitar com quem não faz parte da aliança. É uma decisão teológica isso, não é simples uma decisão de proteção. Ainda aqui, ó, tem 2.000 pessoas debaixo dos cuidados dele. E o Saul está me perseguindo. O que eu vou fazer? Eu vou me proteger entre os filisteus. Você sabe que eu estou lembrando que algumas pessoas falam assim, eu não gosto de fazer negócio com crente, não porque eles roubam, eles fazem isso, aquilo, eu prefiro fazer com quem não é. Aí eu lembrei disso. É um péssimo testemunho dos crentes. De fato, a gente tem muitos crentes que dão um péssimo testemunho como empregados, né? Ou como negociantes, infelizmente isso. Mas aqui Davi pensa com a mentalidade de um israelita na terra que Deus deu. Você tem filisteu que é inimigo, que não é gente da aliança, que está na terra que Deus deu para eles. E Davi fala, ótima ideia, eu tenho um lugar melhor para eu estar do que, como é que é? Junto com o filisteu, ele matou Golias. É um povo que ataca Israel, um povo inimigo. Mas é como você falou, é para a gente se olhar. É para a gente se olhar. Porque a gente tem muito, a maioria das vezes a gente não tem memória de lembrar que quem me sustentou até aqui, Foi o Senhor. nos altos e baixos, foi Deus. Então não tem por que eu achar Eu tomar decisões. que ele não vai continuar. Mas às vezes eu penso. E a gente toma decisões que não agradam a Deus, que são claramente contra a palavra, mas a gente conversa conosco e fala, é melhor. E ele não tinha medo dos filisteus, né? Então, Davi não teve medo de Golias, ele confiava no Senhor. Lembram mas teve uma vez que ele foi para os filisteus. Lembram disso? Quando ele passou lá no sacerdote, pegou a espada de Golias, ele foi para onde depois? Capítulo 21. Para Gate, a terra de Golias. Ele volta para lá, mas lá ele é reconhecido. Lembra os homens de Gate falam assim, esse é Davi. O cara é ruim. Seria muito difícil, né? Matou o principal, matou Golias. E matou depois mais gente. E aí ele se finge louco. Ele começa a babar pela barba, começa a arranhar muro. E Atos fala assim, eu já tenho muito louco aqui, vocês me trazem mais um, manda embora. Davi já tentou buscar refúgio ali, e não foi, ele tentou enganar, mas foi reconhecido, né? Então, Davi, alguns estudiosos aqui pensam que já tenham se passado 7 anos, mais ou menos, da batalha ali com Golias, então já se passou um tempo. Coisas aconteciam, Davi era muito conhecido, tá? Naquela primeira vez que ele foi para os filisteus, ele estava sozinho. Agora ele está com 2.000 pessoas, está com 600 homens que são os seus homens valentes, o seu exército. Então as circunstâncias são diferentes aqui, mas ele sabe que Saul não vai deixá-lo em paz, tá? Ele está se exilando, Davi está se exilando da terra de Deus. Pode ser que ele não se sentia à vontade para revidar o que Saul estava fazendo. Os filisteus podiam. Ele podia usar a força. Para muitos homens é uma dificuldade ter que, para Pedro, ele falou mitigar até a morte, mas quando ele falou, não, guarda a espada, e até a morte se entregar, ele fica difícil. Então, o que eu vejo aqui, esse motivo, é que ele quer se livrar de Saul. Ele tem medo que Saul, olha lá, o mate, ele fala isso consigo. Saul não vai me deixar e eu vou morrer nas mãos dele. Falta confiança em Deus, mas eu não posso fazer nada, não chama de agora. Então, mas ele tem medo. A confiança dele aqui não está no Senhor, está na decisão dele de eu vou para um inimigo.
porque eu sou inimigo de Saul, inimigo do inimigo é amigo, então eu vou ficar lá. Lá eu estou protegido, porque Saul não vai lá. Os filisteus eram mais fortes e tinham mais preparo, tinham armas de ferro, eram mais preparados. Mas a decisão dele é incrível, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele viu, o Senhor o livrando, ele fala: eu vou habitar com um povo que não pertence ao Senhor, está na terra. E como eu disse, isso tem uma teologia por trás muito forte. É você dizer: eu vou me juntar com quem Deus odeia. Ele dizia para não se associar com eles. Percebe? Então a gente tem que avaliar isso pela lei de Deus. Ainda que fala: será que não foi prudente aqui? Lei. O que a lei de Deus nos diz com associação com o filisteu? O filisteu tinha que morrer, porque estão na terra, tinha que ser tirado. Josué não os tirou. O que tem que fazer com o filisteu? Tirar. Aí Davi diz: não, eu vou ficar junto, para ter proteção contra Saul. Val, você quer falar? Eu não sei comentar assim, semana passada tinha a questão também da adoração, né? Quando manda embora da sua terra. Perfeito, foi o argumento dele, eu ia chegar lá. O argumento dele é: Saul, parece que vocês estão me tirando da terra, vocês estão me levando para adorar outros deuses. A teologia de Davi ali não parece o mesmo homem aqui. Ele está indo por vontade própria para uma terra que adora outros deuses, sacrifica criança, que é Deus, são deuses que, né, falsos, claro, mas a adoração é sacrificar criança, orgias. Ele está indo para uma terra dessa, que ele disse anteriormente para Saul: vocês parecem que estão me exilando, mas ele se exila agora. É inacreditável o que Davi faz. Ele pensa assim, né? É uma incredulidade assim, enfim. Ele está certo ou não? A gente percebeu que não. Apesar de ser uma decisão para se proteger, olha como é ambíguo, mas é uma decisão fora da lei do Senhor. E assim vai ser o capítulo todo, né? Ele tem promessas, ele tem certezas, mas ele decide isso. Alguém? Não? Eu só estou pensando aqui, Guilherme, que eu pelo menos passei já várias vezes isso, que o Deus me dá um emprego, certo? Isso. Quando eu perco, desesperado, isso não é agora, eu não vou conseguir. Aí Deus está, podia ter confiado. Aí acontece de novo eu fico desesperado. É o que minha mãe falou: a gente esquece, a gente é incrédulo, a gente se desespera. Porque parece que a gente não consegue dar um passo. Raquel, isso revela a nossa fraqueza, isso revela como nós somos limitados. É por isso que a gente tem que estar sempre ouvindo as mesmas coisas às vezes, para nos encorajarmos de novo. Parece que a gente anda um passo e volta 10, né? Essa é a nossa vida, mas assim, eu estou dizendo que tem que ser assim, E né? corre o risco que, se você não tivesse esse vai e volta, você se garante. Você, a tendência nossa é assim: não, você vem tranquilo, logo arruma o outro, entendeu? Então, assim, esse medo às vezes é bom para a gente saber que depende Do Senhor. Isso que a Fernanda falou é interessante. Nós vemos salmos de Davi falando consigo mesmo, ao contrário a isso, né? Ele fala: por que estás abatido, a minha alma? Ele fala consigo mesmo: confia no Senhor. Parece outra pessoa aqui. Ele não fala em Deus aqui. Ele não diz assim: vou consultar ao Senhor para saber. Confio. Ele fala consigo mesmo dizendo: eu vou fazer, eu vou lá. Assim, não é tirando errado, super errado isso aí. Sim. Mas é complicado para se dizer. Exato. Dentro do trabalho que a gente falou, você tem que carregar, você faz a coisa certa ali. Aí você vai para o setor e faz a certa. O cara parece que fica perseguindo. Você vai para um lado, ele vai para o outro, ele vai. É complicado a situação. É isso que, lendo sobre esse assunto e estudando, os autores colocam. É ambíguo, porque se você se simpatiza com ele por um lado, porque ele está sendo perseguido, caçado, Saul não dá tempo para ele, mas ele toma uma decisão fora da lei. Então assim, e aí? Percebe? E muitas vezes a gente, por medo, a gente vai na incredulidade, faz o que é errado, mas a pressão, então, daqui a pouco ele vai fazer mais coisa. Você vai ver que ele vai descendo. Mas vamos lá. Então ele decide isso consigo mesmo. Ele não pergunta ao Senhor nada, ele decide. Dispôs Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Ares, filho de Maoque, rei de Gade. Então,
Pela segunda vez, ele une-se aos filisteus, são inimigos de Israel, ele cruza uma linha que não deveria ter sido cruzada, né? Não era só geográfica, era teológica essa linha. Uma terra de outros deuses, uma terra de outra crença, para habitar ali. Você quer falar? Sim, eu não entendi. Pode ser que eu não estou interpretando o texto corretamente, mas como assim passou Aques? Aques é o nome do rei. Sim, mas Ele como foi assim ao passou? rei. Ele foi. É uma forma de dizer, ele foi a Aques. Ah, tá, que passou Aques, oxe, como assim? Isso, é uma forma de. Ele passou, ele foi a. É a linguagem É uma de. linguagem diferente. Ele foi ao rei Aques. O nome do rei é Aques, rei de Gato. Isso, Tá? ok. Então, assim, uma coisa interessante, pode pesquisar na Bíblia de exemplos de pessoas que vão buscar refúgio fora do povo de Deus. Está errado. Noemi tem problemas envolvidos. Ainda que Deus, na graça, preserve, problemas são gerados. Abraão, quando foi para o Egito, Ló. Quando o povo de Deus vai habitar com o que o Senhor fala, não é meu povo, vai ter consequência. Vai ter consequência. Lembra que Davi já foi para Edom procurar refúgio, para Moab procurar refúgio lá, e lá que o profeta falou, sai daí, volta para sua terra. Tá perigoso, pode para a terra. E aí ele vai e volta para a terra. Estava com a família lá, lembra que o rei deu asilo para ele, com os moabitas, porque ele tinha sangue moabita. Assim que ele chegou, passou um tempo lá, o profeta falou, sai daí, volta para Israel. Então você tem essa teologia da terra, da bênção de Deus na terra, e Davi está cruzando essa linha, tá? Então, essa adesão desses 600 homens, Davi consegue, talvez liderado, sem ninguém falar nada, né? Não, Davi, filisteu não, acho que pessoal, vamos para lá. É para lá que nós vamos, eu sou o líder aqui, então é isso. Ele vai. Habitou Davi, veja, ele habita com Aques e Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Veja, mais ou menos umas 2.000 pessoas, 1.500, 2.000 pessoas, pensando aí em mulheres, filhos, tá? Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Percebe de novo, o autor não está preocupado em dar o juízo de valor das atitudes, ele fala. Como é que nós avaliamos que Davi foi para Filisteu e que ele tem 2 esposas? Pela lei do Senhor. Então, o autor não vai ficar dando uma notinha de rodapé o tempo todo. Isso é errado. Ou, com suas 2 esposas, mas tem que ser só uma. Ele não vai ficar falando isso. Ele diz, Davi foi com elas e foi para o território filisteu. A nossa avaliação disso é, o que a lei diz? A gente sabe que é errado. Então, esse argumento que, mas Salomão tinha 700 mulheres, é um argumento muito raso, a gente sabe que ele estava errado. Como é que eu sei? Pela lei. É assim que a gente avalia, não espere que o autor o tempo todo fique avaliando as ações. Tá? E ele vai lá então com a sua família. Ele vai se exilar. Vamos lá. 4. Avisado Saul que Davi tinha fugido para Gade, então Saul tem os seus informantes, né? O tempo todo essa história, né? Alguém sempre avisa Saul que, Davi está lá. Então Davi foi para Gade, foi para Filisteus. Lembra que Gade era a terra de Golias, que existiu de o perseguir. Deu certo, olha aí, é de Deus. Percebe essas coisas assim? Deu certo, então Saul desistiu, Davi está certo. Cuidado para não avaliar as circunstâncias pelo resultado, isso é ser pragmático. Ou seja, eu faço o que dá certo, os fins justificam os meios. É você, se dá certo, vamos fazer assim mesmo. Deu certo. Deus está confirmando, né? Deus que confirmou. Saul desistiu, então é isso aí que eu devia fazer. Saul desiste porque ele se percebe menos poderoso que o filisteu, ele não vai lá, então dá certo essa estratégia aí. Agora é curioso, né, que no capítulo anterior, Davi fala para Saul, eu não quero que meu sangue seja derramado fora da terra. É muito curioso, o mesmo Davi que fala isso, vai para fora da terra.
Ele não quer adorar os pais, ele vai por si mesmo, não consulta nada nem ninguém. E então termina essa primeira cena, percebe essa primeira cena? Davi fala consigo, decide ir para os filisteus, pega todo mundo, suas mulheres, suas famílias e vai. E Saul sabe disso, desiste, não vou perseguir Davi lá, na casa deles lá, com os filisteus. Agora assim, eles vão falar, né? O que Saul deve ter pensado de Davi aos homens de Saul, israelitas? Puxa, vai habitar com um filisteu, né? Deus não fala isso, eu só comecei a pensar, o que os homens de Saul, israelitas, pensaram sobre isso? Talvez, será que, não sei também, Davi poderia se juntar a eles contra Saul? Então, mas olha só, a conclusão seria, ele está se juntando ao povo que Deus odeia. Ele está se juntando a inimigos de Deus. Não é? É uma situação muito complicada para um ungido do Senhor fazer isso. Acho que foi só um pensamento meu. 5. Agora Davi conversa com o rei. Diz Davi: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então, Davi, o grande diplomata, né, o rei dos filisteus, se humilha. Por que eu vou habitar com você? Vai chegar 2.000 pessoas na cidade do rei. Vai ter que dar comida para essa gente, vai ter que ter suporte para essa gente. E Davi, todo estratégico, fala assim: eu não vou habitar aqui na cidade na sua cidade, o teu servo. Olha como ele é humilde, né? Longe também, talvez, mas uma estratégia, eu quero estar longe dele, dos espiões dele, eu quero estar longe desse rei, mas eu quero ficar na terra dele, eu quero usufruir de alguma coisa, mas não tão perto, né? Então ele engana. Qual o nome disso aqui? Ele está sendo dissimulado, ele está sendo estratégico, mas vai ver que ele vai enganar. Político. Então ele pede graça a rei dos filisteus para dar uma terra para ele. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Puxa vida, vamos ver. Vai concluindo as coisas, né? Olha lá. Nós estamos aqui na tribo de Judá. Deixa eu chegar para cá. Esse mapa. Olha aqui, ó. Gade, ok? Lá em cima. Onde Davi está com Aques. Isso tudo aqui é a terra dos filisteus. As principais aqui mais ou menos é filisteu. Está na tribo de Judá, mas Josué não tirou todo mundo. Então tem filisteu habitando ali. Tá? Então aqui é um território filisteu. Davi é dada a ele a cidade de Ziclag, lá embaixo. Então é bastante distante de Gate para Davi poder ficar longe aí. Então olha só. Aques, no papel de rei, ele tinha direito sobre as cidades ali. Então ele dá uma cidade, talvez satisfeito por tirar toda aquela gente que chegou perto dele, né? Vai para lá, pode ir, né? Talvez causando um problema de água, de suprimento, enfim. Então você tem ali 26 quilômetros ao sul, mais ou menos, dizem os estudiosos aí, de Gate até Ziclag. Era uma cidade na fronteira ali da tribo de Simeão. Lembra que Simeão foi incorporada pela tribo de Judá, mas a cidade foi dada a Simeão. É uma fronteira ali, também uma fronteira com Israel. Ao mesmo tempo aqui, ó, a terra de Israel começa aqui, ó, você vê aqui Betel, Betu. Você tem aqui as terras de Israel já. Então aqui tem fronteira para cá também, para território israelita. E essa cidade estava reservada a Simeão, lá em Josué 19, Josué dá Ziclag para Simeão, tá? Mas ela está relacionada também com Judá, que foi incorporada. Mas é uma cidade que nunca foi ocupada. Nunca foi ocupada por Israel. Então, Ziclag tinha essa vantagem de estar afastada lá do território de Saul, estava perto de outros povos, mas é interessante que Davi conquista uma cidade que pertence ao povo de Deus.
Josué deu essa cidade para quem? Para Simeão, mas não estava com Israel, estava com o filisteu. Davi conquista ela. É dado a ele uma cidade que deveria ser mesmo de Israel. Deu certo de novo. Percebe? Olha o que ele está conseguindo. Ele consegue uma cidade que não era de Israel. A história dessa cidade, ela era... Quando Josué entra, Josué divide a terra e deixa para Simeão, Ziclag, mas nunca foi conquistada de fato, porque Josué não conquistou a terra toda. Os filisteus se apossaram dela e ficaram com ela. Agora Davi recebe essa cidade e o escritor diz, até hoje é de Judá essa cidade. E ele não fala que teve que expulsar os filisteus. Não, porque o rei deu. Será que tinha? E ele habitou. Lá não tinha. Possivelmente já era uma cidade, né? Mas a palavra do rei, agora essa cidade é de Davi. Ele está com gente aí porque o rei também está vendo que está chegando Davi, que Saul está perseguindo, e que tem 600 homens que lutam. O que o rei fala? Esse cara vai ser útil para mim. Toma essa cidade e fica lá. É inimigo do meu inimigo, né? Davi é inimigo de Saul. E está vindo procurar asilo aqui, vou te dar. Vamos junto. Se a cidade já era formada, então tinha filisteus morando lá, e como foi dado, certamente ele não expulsaria os filisteus. Eles ficaram ali, daqui a pouco nessa casa. Daqui a pouco, olha aí, a lei. Deuteronômio. Mas é isso que Davi está fazendo. Olha só, olha que curioso isso. 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. E não foi uma passagem. Ele habitou 16 meses, 1 ano e 4 meses ali, com os filisteus. Então ele permanece ali tempo suficiente para estabelecer-se na cidade, estabelecer as relações, o que for preciso. Ele tem 1 ano e 4 meses ali. Agora olha só, vamos lá. E aí, gente, Davi está certo ou não está? Olha como fica ambíguo. Ele consegue proteção, deu certo? A proteção, Saul deixou de perseguir. Ele está sendo protegido. Ele consegue uma terra que não era dele, e que até hoje agora é de Judá, é de Israel. O escritor depois escreve isso, claro, né? Dizendo, até hoje Ziclag é nossa. Porque Davi conseguiu receber essa terra. Aí você fica sério. Está errado, mas deu certo. De novo. Vamos lá. Subia Davi com seus homens, e subir aqui não é uma questão geográfica, é atacar. Lá em Juízes tem esse verbo, subir contra, é ir ao ataque, é atacar. Com seus homens, e davam contra os Jesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, que eram esses os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Então, vamos lá. Aques tinha na terra dele, agora, um aliado, Davi, que pediu exílio, e Aques está lá, deu Ziclag para ele e para os seus homens. Então, ele é um poderoso instrumento de Aques para proteger também a terra dele contra inimigos. Tá? Davi começa a atacar gente que é inimiga do povo de Deus, desde antigamente. O mais conhecido são os Amalequitas, certo? Se você lembrar de Amalequita, Israel sai do Egito, a primeira guerra que ele enfrenta é a Amalequita, que Moisés fica com a mão levantada, e quando ele cansa, os Amalequitas. É povo que é inimigo de Deus, que atacou covardemente o povo de Deus, e que Deus falou, eu vou acabar com a Amalequita. Lembra? Lá no deserto Deus fala, vai acabar a memória. Aí o povo entra na terra. Os Amalequitas estão lá, são um povo nômade que habita nessa região sul aqui, ó. Isso, melhor. Nós estamos aqui, ó. Ziclag está aqui, ok? Essa região aqui que chama em hebraico Berseba é sul, tá? E aqui, toda essa região aqui tem povos nômades que atacam, que vivem de roubar. E povos são inimigos do povo de Deus historicamente. Esses 3 citados, os quais Amalequitas são desses. E Davi começa a atacar esses povos e a matá-los.
Davi está fazendo o que Josué não terminou. Ele está habitando com o filisteu, mas ele está atacando inimigos do povo de Deus. Eles não são filisteus. Esses povos não, são outros povos. Esses jesuritas, lá em Josué 13, viviam ali entre a Filístia e o Egito, tá? Descendo para lá, ó, território do Egito ali, ó. Então são povos que vivem no deserto e são inimigos do povo de Deus. Esse outro povo, os girzitas, são desconhecidos. Ninguém tem nenhuma informação sobre esse povo, tá? Mas o ponto é que Davi está exterminando povos que Josué não exterminou. Então Davi está fazendo uma coisa boa. Olha que texto difícil, gente. Isso não é versículo bíblico, não. Deus escreve certo, a gente é que faz a linha torta. A linha torta é nossa, mas Deus escreve certo. Tá, então, o que a gente tem que entender disso? Como a gente não está lá, a gente tem que entender que quem são esses povos? Inimigos de Deus. E Davi aproveita a situação dele e fala: eu vou matar esses povos aí. Mas vamos lá. Não fazendo nada, eu vou ali. 9. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos e os camelos e as vestes. Voltava e vinha antes. Então ele chegava nesses povos, ele ia atacar, ele matava todo mundo. Pegava os despojos. O que Deus mandava fazer, né? E levava a Axe. Olha só, Deus mandou fazer isso com os povos, Josué não fez. Vamos ver já qual é a motivação de Davi ao fazer isso. Mas Davi fazia a guerra santa, Herem, que Juízes fala, que Josué fala. Acaba com tudo, porque eu não quero que Juízes também não. Juízes também mantiveram. Não acabaram. Davi está exterminando pessoas. Lembra que Deus mandou Saul exterminar os amalequitas? Saul não fez, certo? Ele ficou com algumas coisas, com bois e tal, estou bom aqui, e com o rei deles. Até Samuel foi lá e degolou o rei. Samuel teve que completar, mas Saul não fez. Davi faz. Mas Davi está habitando para o filisteu. Ele pega tudo e leva para quem? Para o rei dos filisteus. Ele pega os bois, ele pega. Gente, percebe? Você não sabe o que sentir sobre Davi. Agora, sim. Fala agora. O que você sente sobre Davi? Coisa boa ou ruim? Até agora na balança. Difícil, não é? Ele está agindo em nome de Deus. Ele não cita Deus aqui. Lembre-se, esse texto não cita o nome de Deus. Ele faz as coisas por decisão própria. Mas ele está fazendo uma coisa que Josué tinha que ter feito. Ele está atacando o inimigo de Deus. Vamos lá, não acabou. Aí Aques perguntava para ele assim, ó: contra quem você atacou hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, o sul dos Jeramelitas, o sul dos Queneus. A gente não sabe o que é isso? Eu estou atacando Israel, Davi fala. Os Queneus foram os povos, o pai da mulher de Moisés era um Queneu. Eles se incorporaram ao povo de Israel, eles creram no Deus de Israel e foram para a terra. Davi fala o que para o rei? Mentira! Eu estou atacando israelitas. Não? Davi ataca povos inimigos de Deus, está dizendo no versículo 9. Aí Aques fala assim: contra quem você foi hoje? Contra Israel. Mas, ok. Ele mente Ele mente para o rei Aques. Mas esse povo que ele de fato atacou, que, enfim, são os inimigos, tem alguma relação com os filisteus? Nenhuma. Por que então que ele mentiria? Para poder ganhar... Ele vai falar. Tá. Espera um pouquinho. Guarde silêncio. Então, olha só. Ele diz que ele está atacando povos que são do povo de Deus. O povo de Israel. Ele estava atacando o Negueb, a região sul ali, ó. Veja, o Negueb de Judá seria o Negueb dos Jeramelitas e o Negueb dos Queneus. Ele está dizendo isso. Os Jeramelitas foram depois uma parte de Judá também. Os Queneus, amigos dos hebreus. Então Davi conduz ataques contra os inimigos de Deus, mas diz a Aques que está atacando Israel.
E aí? Agora o 11, Fê. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denunciem, dizendo, assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Ele atacava, inimigo do povo de Deus, matava todo mundo, não levava nenhum escravo para o rei, para ninguém falar, eu sou amalequita. Aí Gade, o rei, falava, ué, ele falou que estava atacando Israel, então amalequita aqui, ele matava todos, não era para a glória de Deus. É para ninguém dedurar, né? É para ninguém falar. Ele matou todo que mundo da Davi- cidade. Ele não estava fazendo isso com a motivação que deveria ser feita. Ele estava fazendo isso para se proteger do rei de Gate. Olha que rolo, gente, que nó. Não deixava testemunha. Não tem, que gente morta não fala nada. Então eu não vou deixar ninguém vivo. Então, ao mesmo tempo que ele eliminava o risco de qualquer sobrevivente levar até Gate a notícia que Davi estava mentindo, ele entrega para Aques os presentes. Aqui, ó, bois, ovelhas. Então, é assim, é um agente duplo. Ele trabalha para Gate, mas também ele elimina inimigo do povo de Deus, mas ele faz uma matança, que Deus mandou ele fazer isso, mas Ele tinha que pagar a hospedagem dele, né? tinha que manter-se lá seguro, porque ele queria segurança contra Saul, é isso que ele queria. Eu vou me manter aqui, e para me manter aqui eu vou dar algum retorno para esse rei. Eu não tinha percebido isso, eu achava que quando foi impedir de construir o templo, o sangue que ele tinha nas mãos era só do capitão, que ele pôs na frente de batalha para morrer. Então, pode ser juntado com esse sangue aqui, mas ele faz as coisas e mente para o rei, mas é uma coisa boa, mas a gente não conclui muitas coisas. Ele não sendo inimigo, mas não é por ordem de Deus. Não é? Ele mata todo mundo. Ele extermina, não deixa nada. Para quê? Para se proteger. Esse é o problema. Ele não está falando porque o Senhor, Deus de Israel, me mandou. Ele mata para ninguém falar para Aques o que ele está fazendo. A motivação é problemática. Ele pensa nele, na proteção dele. E aí? O nome disso é mentira. Não dá para a gente simpatiza com Davi até a página 2 só. Porque depois é mentira, ele está enganando, ele está se querendo algo para si mesmo. É difícil. Então ele está executando o juízo, mas de forma, motivação que não era por fé, não era para a glória de Deus, era para se autopreservar. Tá? Bom, olha o resultado disso. Desconfiava em Davi. Claro. Dizendo, Eu só estava ganhando pô, esse cara é muito bom. Esse cara vem cada hora que ele sai para guerrear, ele traz muita coisa. Esse cara é bom demais. Olha o que Atos fala. Fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será servo para sempre. O rei do inimigo, o povo que não tem aliança com Deus, fala: esse cara é bom, esse aí é bom. Ele está se fazendo odioso pelo povo dele, vai ser meu servo para sempre. Está habitando comigo, está fazendo o que é bom para mim, é meu servo. Só chega cheio de animal. A gente não tem controle sobre o nosso pecado, a gente acha que a gente tem controle. Estão concluindo outras coisas. Nesse engano de Davi, estão concluindo outras coisas. Vai ser meu servo. Esse é meu. Acho que é isso que ninguém faz pra gente, né? Às vezes a pessoa peca, acha que vai, sei lá, dar um jeitinho e ninguém está escravizando na verdade, né? Levando a pessoa o poço mais fundo possível. E quando a gente brinca com o pecado, a gente não tem controle, porque a gente vai ver isso agora no capítulo 28. O controle que Davi acha que tem de, bom, deixa eu matar todo mundo para ninguém falar nada, eu continuo aqui protegido, está dando certo, Saul esqueceu de mim, eu estou habitando em um lugar com as famílias, eu tenho um lugar agora para dormir em paz, mas não está nada no controle dele, porque ele está enganando. Vai chegar uma hora que Aques fala assim, é meu servo,
está fazendo tudo bem, e agora o pior. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus no seu exército para a peleja, para fazer guerra contra... meu amigo, contra Israel agora. Disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo você vai sair a peleja dos teus homens. Que controle Davi tinha da sua enganação? Nenhuma. Porque agora Aques falou assim: agora é contra Israel, vem. Acho que ele engoliu seco assim, e aí? O que ele fala? Então disse Davi a Aques. Olha a resposta dele. Ele falou, mas não falou nada, né? Fique sabendo, assim saberás quanto pode o teu servo fazer. O que você quer dizer? Você vai saber o que eu posso fazer. Político, né? Esperto, porque ele não falou nada com nada, mas falou, mas deu a resposta que satisfez Aques. Por isso, aí Aques diz: te farei minha guarda pessoal para sempre. Aqui é guarda da minha cabeça, literalmente. Ou seja, você vai ser do meu lado. Assim como o outro que Abner era de Saul, Davi é de Aques. Agora você imagina a cena de Davi chegando para guerrear, Aques o rei e Davi do lado dele. Contra Israel. contra Saul. Mas ele foi? Acabou aqui o nosso texto. Só ano que vem. Gente, é incrível isso aqui, não é? Aques está preparando para guerrear no Israel. Agora ele sabe que tem alguém bom com ele, com 600 homens bons, que quando sai volta com despojo. Vamos acabar com Israel então. Davi, você vai ser meu guarda pessoal, meu guarda, para sempre. Esse agora é uma sinuca de bico, né? Não tem outro termo. Está numa sinuca aqui. Como é que sai disso? Se eu falar, eu estou enganando. Eles vão perder esse enclague. Esse é Davi, gente. Né? E Parece aqui, até o Jacó. veja, os personagens bíblicos são assim, como nós. E aqui, ó, isso aqui não foi um pedidinho, não. O rei falou: fica sabendo que você vai comigo. Assim, sabe, eu estou falando que você vai. É uma exigência de um rei, uma resposta sinuar de Davi, né? E o rei interpretou isso como: vai ser bom, Positivo. Né? excelente, O rei interpretou como ele positivo. quis, né? Você vai ver o que eu posso fazer. Posso te matar? Posso fazer? Você vai ver. A relação de Davi ficou tão, como você falou na sua entrevista, que assim, se ele falar não, ele ia ser perseguido por Aques. E para onde ele ia fugir? Saul. A terra de Saul, Saul está querendo matar ele. Então, não tem para onde Então, ele correr. assim, percebe a falta de confiança no Senhor, que não aparece nenhum versículo aqui que Davi orou, que Davi consultou. Não, ele tramou a estratégia e deu certo por 16 meses. Só que chegou uma hora que a casa caiu. Isso nos ensina muita coisa, não é? A gente flerta com o pecado, a gente habita com o pecado e as coisas parecem ir bem. Meu amigo, a lei de Deus diz: uma hora não vai dar certo. Comentei com a pessoa, isso é engraçado, porque quando a pessoa conta uma mentira, ela sempre vai ter que contar a outra para sustentar a mentira que ela conta. Vai chamando um erro, chamando o outro. Um abismo chamando outro chamando abismo. outro. Uma hora a casa cai, não adianta. Ela falou, por isso que é complicado. Foi ilustrativo hoje, né, essa sua conversa. Davi chegou nessa sinuca. Agora o rei fala: vem comigo contra Israel, meu guarda pessoal. A coerência de Davi será essa, né? Assim, eu reconheço as minhas falhas, né? Ele vai ver que ele entende, quando ele é confrontado, ele se arrepende, mas é um pecador como nós, que para buscar solução para a gente, nosso interesse, a gente até habita com o pecado às vezes, para a gente ter o que a gente quer nos nossos termos, e nos esquecemos da lei de Deus, da instrução de Deus, de buscar no Senhor respostas, ainda que nos façam esperar mais, ou ficar em mais riscos, mas nós tomamos decisões muitas vezes para habitar com o pecado. É isso. Então, aqui, irmãos, veja, não tem juízo de valor nenhum, percebeu? Em nenhum momento o autor sai da narrativa e fala: não, é isso.
Como é que a gente interpreta isso moralmente? Como eu disse, com a lei de Deus na mão. Você vai habitar com o povo que Deus diz que é inimigo, vai ter as consequências. Ainda que dê certo por algum tempo. E veja, ele está sendo protegido. Ele está sendo protegido aqui. A terra onde ele está o protege. Estar com os filisteus é proteção. O ungido do Senhor está sendo protegido. Que coisa! Mas a que custo? Sangue nas mãos, de muita mentira. Mas ao mesmo tempo, Ziclag. Ao mesmo tempo, inimigos de Deus, Deus dá. Percebe a dificuldade de a gente dizer, é isso aqui. Mas, vamos lá. O difícil foi achar o ensino do texto, né? O que esse texto me ensina? Bom, a gente já deu aqui alguns spoilers de ensino, né? Mas é um texto curioso. Agora, o que vai vir depois aqui? O que você acha que vai acontecer? O autor para e fala assim, então, Saul foi consultar uma médium. É o seguinte, é o texto seguinte. O autor põe um parêntese, ele para nessa tensão aqui, de Atos com Davi. Davi, vamos lá, com Sael. Saul, sabendo da guerra, vai consultar a necromante. E aí isso fica suspenso. O que Davi vai fazer com isso? Saul vai consultar agora, é o próximo texto. Ano que vem a gente vê. Me dê tempo, porque esse texto é difícil, gente. Esse texto é muito difícil, né? Um dos mais difíceis aí da Bíblia, de sabe foi Samuel que apareceu para Saul ou não. É agora que vai acontecer. Nessa guerra aqui de Filisteu e Israel. E Saul vai. E agora? Vou ganhar ou não vou? Nessa guerra aqui. Que Davi está do outro lado. Hã? Muito confuso. Eu fiquei pensando, como que pode, né? Dá a entender que realmente foi, mas. No caso de Samuel? Mas esse diz lá atrás que desde esse dia Samuel não falou mais com ele. Isso, então tem muitas coisas. Vamos lá para o nosso texto. Esse é o nosso texto, gente. Que saga de Davi hoje, né? Está difícil. Está difícil esse moço aí. Vamos lá, deixa eu diminuir o zoom para a gente ver todo o texto. A vida dele não era fácil. Então, a gente tem, é isso que eu li muito. Nós entendemos hoje, nesse caso, a nos simpatizar por um lado com ele, e por outro, falar, como é que ele faz isso? Mas ao mesmo tempo ele está sendo perseguido. Ele fica essa ambiguidade no texto de hoje. Por um lado você fala, puxa, coitado dele. Ele está sendo caçado. Ele está sendo caçado. Você não tem uma casa. Olha o que o Mauro falou, ele não tem casa com ninguém. Quantas pessoas com ele, tem criança, ele não tem descanso. Ele é o líder. Ele tem que ter algumas decisões para proteger esse pessoal todo. Né? Percebe como é difícil a gente Então, olhar? ele vai negociar muita coisa. Agora, a gente tem que olhar com a lei na mão. Você foi pedir, não há nada melhor para mim, olha o que ele fala consigo, do que ir habitar com o filisteu. Puxa. Não, parece muito certo isso de ter isso. Olha aí, é isso aí. Por Tudo quê? certo. Porque ele foi mesmo protegido. Veja. Ele conseguiu ser protegido. Ele foi, apesar, Um ano. 1 ano e 4 meses Ele sossegado. foi protegido. Mas veja, Deus o protegeu nesse tempo tudo ou não? Sim, mas era uma luta, né? Era uma luta, mas ele quer sair da luta Exato, para viver uma folga. para viver a folga dos termos dele. É isso que ele tem que olhar, é assim que ele tem que olhar. Eu não quero sofrer, e para não sofrer, eu vou negociar a lei. Opa, mas tá dando certo. Não interessa, isso precisa ser pragmático. Eu estou negociando valores, estou negociando o que Deus diz. É inimigo do meu povo, não habite. Ele casou com a Abigail e já está no ano sabático. Olha aí. Mas Raquel, essa tua. Eu tive isso. Mas por um lado, então, é a nossa vida essa daqui. Somos nós tomamos decisões, às vezes erradas, para nos proteger, no nosso critério, e dá certo. E Deus ainda usa a gente, e ainda nos protege, mas não tira o erro. A consequência vem, se nunca de bico. E agora? Vai fazer o que com Aques? Falou, vem, agora é com Israel. Você não vai falar nada. Ele não falou nada, ele enganou por 1 ano e 4 meses o rei. Que por um tempão ele não queria, ele não ousou matar Saul por 2 vezes. Isso. E agora ele vai lutar contra Saul.
Vai? Vamos ver. Vocês vão conseguir segurar a ansiedade? Não, pode ler. Pode ler a Bíblia. Pode ler. Pode ler. Pode ler a Bíblia. Está liberado. Leia. Quem que vai dar essa batalha aqui que Davi está do lado de Ax? Vamos lá. Então, ó, os pontos mais em negrito aí. Davi vai a Ax e de Gate para proteger-te. Lembre-se, o que ele falou consigo? Eu quero proteção. Essa é a motivação dele. E aqui ele não falou, o Senhor me protegerá, o Senhor, apesar do deserto, apesar de... Não, ele decidiu ir para Filisteus, tá? Ele diz a si mesmo que o melhor a fazer é fugir para Filisteu, para ter segurança. Ele vai para Gate, lá a vida com seus 600 homens e suas famílias, e Saul desiste. Cena 2, ele recebe de Aques a cidade de Ziclag para habitar. Positivo no contexto geral de cidade era o povo de Deus, Davi recebe. Só que aqui custo ele recebe. Do 8 ao 12, Davi engana Aques com suas incursões militares, conquistando a confiança dele. Então ele ataca povos inimigos de Israel, exterminando a população. Com qual motivação? Para que ninguém fale nada. Não é para a glória do Senhor, não é para conquistar a terra que é do Senhor. A motivação dele é pessoal. Eu quero me proteger, eu quero me preservar. Ele engana Aques sobre os locais. Lembra que Aques fala, você foi contra quem hoje? Foi contra o sul de Judá, o sul dos Japelitas, o sul dos Queneus. O motivo pelo qual? A autopreservação e a confiança de Aques em Davi. E por fim, Aques convoca Davi para guerrear contra Israel e para ser seu guarda pessoal, e termina nesse suspense. E aí? Pode estar falando? Bom, sobre o que o texto está falando, difícil também, porque a gente tem cenas, mas lembre, o que tem em comum nessas cenas? Davi e Aques. Davi quer se proteger. Esse é o ponto que você pegou, ótimo. O ponto da narrativa é o que Davi está fazendo para se proteger. Tá? Então o que eu escrevi aqui o texto está falando sobre os acontecimentos ocorridos entre Davi e Aques durante o tempo em que ele habitou na terra dos filisteus. Percebe que toda a cena tem Davi e Aques. Ele vai para Aques, pede asilo. Ele vai para Aques, pede cidade. Ele vai para Aques, fala que está atacando o povo. E aí Aques fala para ele, eu quero que você seja meu agora. Então, o texto está falando sobre esse momento de Davi habitar nos filisteus e o acontecido, tudo que aconteceu entre ele e Aques. Eu posso colocar aí na terra dos filisteus para proteger-se de Saul. Posso concluir aqui. Proteger-se de Saul. É mais completo. É sobre isso que eu estou falando. O que aconteceu para Davi se proteger de Saul na terra dos filisteus, especialmente entre ele e Aques, porque o tempo todo você tem os dois. Pois não. Uma situação que me veio agora também. Deus estava tanto com Davi, assim, vamos dizer assim, o sucesso dele, que Aques queria se alinhar a ele, vamos dizer assim. Você agora vai ser do lado. É uma situação difícil. Isso me lembrou assim que Então, você, tudo que Davi fazia tinha êxito. Lá no capítulo 17, 18, Saul colocou ele como seu chefe também. Tempo que ele ia, ele tinha êxito. Aqui Davi continua tendo êxitos, né? Mas tem um engano no meio, tem mentira. Mas quando o inimigo te ama, você fica do lado. É difícil. Antes de você chegar no ensino, acho que algumas coisas mais que você precisa pensar. É ambiente de guerra. Sim. E os homens que andavam com ele, nenhum prestava. Assim, a maior parte do exército dele Devedores, né? Aquele pessoal que. um exército terrível. Então, assim, ele já andava com gente que talvez o aconselhasse. Então, já é um processo, não é um acontecimento de repente na vida dele. Teve um processo. E quando a gente está em uma batalha, e aí eu vou olhar uma divisão de igreja, alguma coisa do jeito que nós passamos, a gente sai do
do prumo, né? Porque isso nos afeta emocionalmente. Então, a gente fala mal, a gente ataca, a gente usa estratégia, a gente faz de todo que é amigo. Isso eu estou pensando entre crentes, Ok. irmãos e de fé. Então, eu olho assim, ele só narra o que acontece. Isso, ele narra, é exatamente isso. E aí a gente pode olhar toda a pressão que está à volta, que é bem superior às nossas pressões. Eu acho que a pressão que ele está passando, ele não aguenta mais, é que ele sabe que ele não pode matar Saul e ele tem que fugir de Saul. Então Saul quer matá-lo e ele não pode levantar a mão para fugir do Senhor. Então esse choque mental dele também cria tentativas de sair. E a gente, sob pressão, tenta saídas. Aí vai a lição. Exato. A lição vai abarcar exatamente isso, porque eu tenho que tirar a lição desse texto, olha a narrativa sobre o que está falando, sobre todo esse ocorrido. Ele decide se proteger, mas a que custo? Ele ganha uma terra, ele mata inimigos de Deus, mas engana ao mesmo tempo, e ele agora é chamado para ser guarda pessoal do rei inimigo. Então você tem coisas boas e ruins ao mesmo tempo, numa pressão. Vamos lá, aqui eu resumo o meu texto. O texto está dizendo que Davi vai a Aques, rei de Gate, para proteger-se de Saul, e habita na terra dos filisteus por 1 ano e 4 meses. Ali ele recebe a terra de Ziclag para habitar com seus homens. Durante esse tempo, Davi engana Aques com suas incursões militares, conquistando a confiança deste, que o convoca para atacar Israel e para ser seu guarda pessoal. Percebe que eu tenho aqui no final a sinuca de bico? Eu tenho uma consequência de uma decisão. E foi 1 ano e 4 meses dando certo. Só que eu tenho agora uma consequência que vai, no mínimo constrangedora, no mínimo comprometedora para o ungido do Senhor que Samuel ungiu. Imagina chegar numa batalha e ver o Aques e Davi. E Samuel ungiu essa pessoa, como é que ele pode estar ali lutando contra o povo de Yahvé? Não dá dor, né? E pior, né? E já ele está com a coroa na cabeça, tirando o filisteus da parada. Não me passa pela cabeça que ele fosse lutar contra os filisteus, não. Nesse ritmo que ele está aí, ele iria, mas ele ia ser a espada pelas costas. Foi o que eu Então, imaginei também. porque a gente imagina, Davi vai enganar todo mundo, vai continuar enganando, né? Ele vai com Aques, mas ele vai passar alguém de filisteu e vai mata, certo? Passa alguém, mata mais um. Ele vai fazer isso, porque ele vai matar o povo dele. Olha que situação constrangedora que Davi está passando. Vamos lá, gente, vamos lá. Alguém aí arrisca o ensino? O que esse texto me ensina? Nem isso, nem Cristo no texto. Eu tô curiosa. O que eu consegui Olha pensar. lá. Deus livrou Davi muitas vezes, né? Livrou, nós temos esse passado. E por isso ele tem toda essa luta aí. Na mente dele, ele ainda confia muito que Deus vai livrá-lo. Então, mas aqui não tenho essa evidência no texto, certo? No texto de hoje eu não tenho isso. Não tem. Que ele confia em Deus. Eu não tenho. Não tenho. Hoje eu não tenho essa evidência. Ao contrário. Eu vou confiar, não há lugar melhor para eu estar do que entre os filisteus. Deus livrou ele. Boa. Então, aí tem no ensino, dona Alice. Isso aí. Fala. O que eu consegui tirar de lição, eu pensei assim, que por momentos, às vezes Davi cansou de fugir de Saul, foi buscar briga com os filisteus. Com a gente, eu pensei assim, às vezes a gente cansa de ficar orando, pedindo a Deus saídas, soluções, esperar no tempo dele, na vontade dele, e querer buscar a força do nosso braço, resolver o nosso direito. A gente acaba se complicando mais ainda, entra em situações que poderiam ter sido evitadas, e lá na frente você tem que ficar arrumando, dando jeitinho, tapando um buraco para consertar aquilo que a gente não soube esperar a providência de Deus. Muito bom. Eu só vou... É, O que eu redigi é essa linha. Foi que eu consegui, quebrando a cabeça, pensar o que esse texto está me ensinando.
é exatamente essa linha. A gente vacila na fé, não confia no Senhor, não consegue esperar, aí a gente toma decisões por critérios próprios e colhe consequência. Foi o que você falou, não foi em termos de... eu só concluí com uma coisinha que foi o que a Dona Eunice falou. Mas ainda assim, Deus nos usa e nos guarda. Não é impressionante que ele está protegido? Deus poderia falar assim, como é que é? Filisteu? E olha só, Acabou. Deus poderia falar, acabou. Saúl invade e ganha, mata porque Davi traiu. Esse é o homem segundo o coração de Deus? Esse é o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que diante da situação, o grande erro de Davi foi aquilo que você comentou no começo lá. Porque Jesus também teve um momento de pressão dele. Aí o contraste, hoje é contraste. Exatamente. Então Jesus ele faz o quê? Ele vai para o Getsemane, né? Orar. Excelente. No momento de maior pressão da vida dele. Acho que o que faltou foi o que você falou. Ele queria buscar Isso. alguma coisa, oração, Isso. alguma direção de Deus. Perfeito. Ele não faz. Jesus, na hora da pressão, falou assim: Pai, está difícil para mim, mas faça a tua vontade. Eu me submeto. Eu não vou me aliar com o inimigo para pular o sofrimento. Jesus não fez isso. Satanás, você não quer isso tudo aqui? Só me adorar. Não precisa passar Não fome. precisa passar pelo sofrimento. Me adora agora que você acaba com isso. Não precisava ser tão demorado. Ele é o contraste. Jesus hoje Davi hoje é um contraste de Jesus. Então o que eu escrevi no ensino foi isso que a Val falou, juntando com o final que a Dona Eunice. Olha só, quando a confiança em Deus vacila, um servo do Senhor, posso colocar aqui, nós. O servo age por seus próprios critérios, colocando-se em situações arriscadas e comprometedoras, ainda que continue a ser usado e protegido por Deus. Isso aqui é carta branca, então já que Deus, gente, então somos maduros já para não tomarmos decisões dizendo, Deus é misericordioso, Ele vai continuar. Fomos maduros o suficiente para entender que quando a gente age assim, a gente vai cair assim, ó. Você quer cair em situações assim? Você quer pôr em risco? O nome de Davi estava em risco. O ungido, o nome, a identidade dele foi comprometida. Ele é um filisteu. A gente não quer pôr em risco isso. Mas a misericórdia é tão grande que ainda assim Deus usa para destruir o inimigo de Israel, para conquistar a cidade, e aí ele protege. Eu acho que esse é o ensino. Apesar de nós, das nossas bobagens, da nossa falta de fé, apesar disso, e que a gente vai colher consequências sim, vai chegar em sinucas de bico, a gente vai ficar... Esse é um perigo também muito grande, né? Porque, por exemplo, tem pessoas que olham por essa visão. Eu estou fazendo, está dando certo, e ainda assim Deus continua. Agora eu escrevi. Tem pessoas que entram por esse caminho. Falta aí a maturidade de... É pecado. Pecado, Deus não tem como bom. Se eu vou colher consequências disso, ainda que no processo, a misericórdia, isso seja usado para algum bem, mas eu vou colher coisas ruins. Esse final aqui, que ainda seja perigoso, é verdadeiro, gente. Deus ainda está usando Davi, apesar de Davi não ter nem consultado o Senhor para isso. Deus está protegendo Davi. Que misericórdia grande. Isso demonstra o caráter do nosso Deus. Mas... o propósito, né, do que ele tem para nós. Não é? O Davi seria o rei. Isso. Né? Ele lutaria contra os povos inimigos. Ele tinha um propósito na vida de Davi. Mesmo Davi fazendo besteira, como a gente faz. Isso, nós não temos, nesse sentido, nós não somos iguais a Davi, porque nós não temos um propósito na história da redenção. Não é isso, né? mas eu quero dizer assim. Deus pode matar mais fácil.
Então fique esperto, Deus pode acabar mais fácil com a gente do que com Davi. Mas eu entendi. Ele não tem propósito nenhum de ser rei da descendência, não. Mas ele tem um propósito para cada um de nós. Exato. Mas nesse propósito aqui, preservar Davi era importante. Lógico. Apesar das bobagens dele. Né? Apesar das bobagens dele. Até chegar a Jesus, eu sempre pergunto a mesma coisa, mas eu sempre fico na dúvida e não sei, não está claro na minha cabeça. Deus põe a fé no nosso coração. Deus nos dá a fé. A fé é um dom, é um presente. E tem hora que eu tenho fé, tem hora que eu não tenho fé. Isso, aí eu fico assim, ué, mas Deus me deu, por que eu não estou tendo fé? Então, Eu não consigo entender. fé salvadora, né, pode colocar assim aqui. Algumas pessoas, os salvos recebem a fé salvadora, mas os salvos oram assim: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Sim ou não? Sim, porque aí essa fé santificadora, eu vou chamar assim, essa fé que nos faz ficar no local certo, tomar decisões corretas, essa fé não é a fé salvadora que eu creio que o Senhor Jesus é meu Salvador. É a fé de confiança. É a fé de crer que o Senhor está comigo, que você já foi salvo, você já creu, já foi justificado, certo? Mas tem um aspecto habitual da fé, não é essa salvadora que é pontual, aqui é habitual, que você ora: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé para que eu creia nas suas promessas, para que eu não vacile. Essa fé aqui é essa fé habitual, não é a fé salvadora. Essa fé é nossa. Não tem nada nosso. Sempre dependente de Deus, mas aqui, né, no plano de santificação, nós temos nossas responsabilidades. Então, se eu deixar de orar, de ler a Bíblia, eu vou ficar vacilante, sim ou não? Claro. É o Senhor que coloca a fé em mim, que me dá ânimo, mas eu tenho as responsabilidades que Ele me dá, de fato. Eu não sou alguém passivo totalmente e inerte. Ficar deitado que Deus vai me dar fé. Eu preciso trabalhar a minha fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso, a fé salvadora. Você vai crer quando você ouve a palavra, mas para continuar vivendo a vida cristã, crendo, lutando contra o pecado, você precisa desenvolver. Entende isso? Tudo bem? É confuso para mim. Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui. Pergunte ao seu marido. Já explicou milhares de vezes. Você tem um pastor para chamar de seu. Isso. É isso? Você tem um pastor para chamar de seu. Vai amadurecendo na fé. A fé vai criando maturidade. É um processo. E aqui, fiz no texto. Então nós temos a progressão lá, né? O antagonismo, né? Temas da Bíblia. Consequências de amizade de julgo desigual. Certo? Vai ter consequências. Estou dizendo que você não pode ter amigo, não é isso, gente. Estou dizendo que quando você habita, se torna com o ímpio, você vai ter consequências disso. Se torna nesse sentido de há uma proximidade, você cruza uma linha que você não deve cruzar. Estou dizendo para você. Não fez nada de errado. Eu não estou dizendo para que você tem que acabar com os seus amigos, não é isso. Você precisa ter pessoas a quem você deve evangelizar, auxiliar. Agora, a sociedade é comprometedora. Comunhão com o ímpio vai ser comprometedor, vai ter consequência. Não tem jeito. Porque a gente quer fazer com que o cara que não é crente venha, mas ele influenciar, mas ele também influencia a gente. Por Sim. isso que a gente queira, você também vai escolher lugar, se você estiver muito firme. E você ter comunhão nesse nível de estreitamento vai ter consequência. Vai ter. Eunice? Misericórdia do Senhor, não somos consumidos. É isso mesmo. Agora o contraste, gente. Davi é um contraste de Jesus hoje, não é? Não dá para falar que ele é um tipo de Cristo. A não ser quando ele derrotou os inimigos. Mas veja, a motivação dele para derrotar não era a glória de Deus. Era a autopreservação. Né? Jesus sempre confiou ao Pai, olha lá, as suas ações diante da perseguição, sendo fiel à palavra e não buscando soluções que envolvessem engano ou mentira. Getsemane.
que o Getsemane é a prova ali. Senhor, está difícil, mas faz a tua vontade. Quer que eu passar por isso? Eu vou até o final. Ele não confiou a outro, mas ao Pai. Ele venceu o inimigo motivado pela fé e pela glória de Deus, e não por algum interesse particular. Jesus não venceu os inimigos por a causa particular, mas para a glória de Deus, para fazer a sua missão. Essa era uma motivação de Jesus. Ele não se tornou confiável em ninguém. Olha o contraste. Davi ele ouviu o diabo dizer assim: confio em você. Você parece ouvir isso do rei de um incircunciso e falar: eu confio em você, você é dos meus. É esse tipo de comunhão que vai dar problema. Você é dos meus. É alguém chegar e falar: você é totalmente meu. E ele rejeitou servir. Olha lá, Satanás ali, quando tentou, Jesus rejeitou servi-lo. Davi fala para Aques: eu sou teu servo. Davi se dirige assim a Aques: teu servo quer uma terra. Engraçado que no estudo anterior a gente usou esse mesmo exemplo da tentação para comparar o Davi. Que foi um tipo. Loucura, né? Somos nós, né? Cada dia assim, um dia a gente está dentro, outro dia a gente cai em pé, gente. Somos nós, é a vida cristã. Vai melhorar na glória. É continuamente. Analogia, para finalizar: a igreja é tentada a buscar caminhos próprios, sem confiar na palavra diante de ataques do inimigo, sem confiar no que Deus já fez, já disse. Davi tinha a palavra de Deus para ele, tinha evidências de Deus para ele, para proteção. Ele não confiou nisso, ele decidiu por si. E nós, como corpo de Cristo, somos tentados também a buscar soluções nossas. E a igreja, por vezes, compromete sua integridade e identidade. É ou não é? Ao associar-se com ímpios, para se proteger de sofrimento. Vai dar problema. Vai chegar a sinuca de bico para a igreja. Ué? Mas não é, você não é crente? Vai chegar a sinuca de bico e vai falar. Percebe? É exatamente isso. Mas não é bom quando a gente está num ambiente assim, que a gente se sente mal ali dentro. É. Não é? Ainda bem que isso me faz mal. Você está num ambiente íntimo e você não isso. se sente parte. Não é bom isso. É, sem dúvida. É uma evidência que você é habitada pelo Espírito Santo. Aquilo faz um mal. Mas isso aqui, às vezes, a gente se compromete como igreja. Por não querer passar por sofrimento, a gente se alia a ímpios. Daqui a pouco vem a sinuca de bico. Aí o ímpio fala assim: ó, vamos fazer um projeto aqui, ó, e você está comigo, porque você é dos meus. Não sou não. E aí você não fica, pá, você foi o tempo todo comigo. E agora você vai dizer que não é? Aí você compromete sua identidade, né, sua ética, fica essa sinuca de bico. Salmo 1. Bem-aventurado que não anda, não se detém, não se assenta. É isso, gente. Então, segure, leia a Bíblia, pode ler, tá? Mas segure a ansiedade aí. O que vai acontecer agora? Lembre-se, tem um parêntese que agora Saul vai consultar a necromante para saber o que ele vai fazer nessa guerra, mas não acabou aí o suspense. Aques e Davi. Vou dar um. Pode desligar aqui? Contraste? Vida, pode desligar aí. Porque ele nem estava na